Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Até aqui, até aqui. Eu quero conversar, irmãos, com vocês sobre funções distintas, mas propósitos iguais. E nesta noite falar especialmente sobre as funções do homem. Um estudioso pesquisou 2.000 famílias, 2.000 culturas, e detectou, examinou como que as famílias dessas culturas viviam. E o curioso é que dessas 2.000 culturas, ele percebeu que em 52 culturas de 2.000, as famílias eram unissexuais, isto é, não havia um papel definido para o homem e um papel definido para a mulher. Ou esse papel era invertido, ou esse papel era esquecido. E ele percebeu que nessas 52 culturas, a própria cultura se auto-extinguiu. Ao passar dos anos, essas famílias, criadas de forma equivocada, foram acabando. Porque na Bíblia nós temos um conceito, um tripé, onde Deus criou e projetou a família. E este tripé é o homem o cabeça, a mulher submissa e os filhos obedientes aos pais. E na nossa geração, quando você fala de mulher ser cabeça, parece ser uma afronta, muitas vezes. É porque entende errado. Quando você fala para o homem ser o cabeça, numa geração como chamam aí de geração Nutella, os homens ficam arrepiados. Se tem uma coisa que os homens querem fazer na nossa geração, e é claro que eu estou generalizando, e obviamente existem as exceções, eu louvo a Deus por elas, mas se tem uma coisa que muitos homens fazem é não se envolver, não liderar, omitir. E aí, por omissão do homem, muitas vezes a mulher é obrigada a fazer esse papel. Resultado, mulheres sobrecarregadas, estressadas. E a lógica é simples. Nós temos aqui um piano. Este piano foi criado com uma função. A função deste piano é ser piano. Se eu exigir desse piano que ele faça a função da bateria, eu arrebentei com esse piano. E daqui a pouco eu vou jogar ele fora. Porque ele foi criado para ser piano, mas eu quero que ele faça a função da bateria. E como ele não faz a função da bateria, você não presta, tchau. Não é o que a sociedade faz? A sociedade tem exigido do homem uma função que não lhe pertence, exigido da mulher uma função que não lhe pertence. E como não dá conta, porque não nasceu para sê-lo, para fazê-lo, como não dá conta, o que faz? Começa a descartar, viramos objetos. Mas por que estão exigindo de nós aquilo que nós não fomos criados para fazer? E eu preciso já deixar claro introdutoriamente, irmãos, que nós não estamos falando em nenhum momento, nem hoje, nem quarta que vem, nem nunca, de ser melhor ou pior. Não estou em nenhum momento falando que o homem é melhor e a mulher é pior, ou o contrário, a mulher é melhor e o homem pior. Nós não estamos falando de pessoas melhores e piores, estamos falando de funções diferentes e que estas funções dadas por Deus
se complementam quando executadas de acordo com o Criador mandou ser. Pois é. Tendo falado e dito tudo o que eu acabei de dizer, meus amados irmãos, eu vejo aqui nesse texto pelo menos 4 funções. Não que somente essas 4 são as funções dos homens. Se os homens fizerem essas 4, eu tenho certeza que a sua família vai ser muito grata e a sua família vai honrar ao Senhor. Eu vou dizer 4, embora não se limite às 4. Mas se você fizer essas 4, você vai ver que a sua história de vida é uma história diferente. Eu separei 4 e eu fiz uma sigla. Parece partido político, mas não é. É só para você decorar. PPPS. Partido, pastor? Não é, mas parece. Só para você decorar. PPPS. Essas 4 siglas, as mulheres hoje vão ficar felizes, porque eu vou falar mais com relação aos homens. Mas quarta-feira que vem, você venha, mulher. Porque eu quero falar sobre a função feminina. Para que Deus a fez? Com quais características ela deve ter e realizar? Pois é. Vamos para os homens. Eu vejo nesse texto pelo menos 4. Primeira função. Primeiro P, profeta. Deus criou o homem e colocou o homem como cabeça e deu ao homem a função de ser o profeta. Notem comigo o verso 26. O verso 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Escute-me aqui. Qual é a função do profeta? O profeta ouve a Deus e passa para o povo a ordem de Deus. O profeta recebe da parte do Senhor ensinamento e aquilo que ele aprende, ele repassa. Quem é o pastor da sua casa? Não é o pastor Alexandre. O pastor da sua casa é o homem, o cabeça. Ele é o profeta. Ele é aquele que Deus delegou e disse o seguinte: ensine a sua esposa. Ensine os seus filhos. Ensinar o quê? Ensinar a temer a Deus por meio da palavra. A primeira função do homem é ser o profeta. E aí, quando você vai escolher um homem, falando para os solteiros, para as solteiras, as moças, uma característica que as meninas têm que pensar e reavaliar e repensar de novo, é se aquele homem que ela está pretendendo se casar com ele, tem condições de lhe ensinar a Bíblia, tem condições de lhe educar, tem condições de lhe treinar. Ele pode ser o profeta da sua casa? Ah, pastor, ele nem conhece a Deus. Pois é, então já quebrou o princípio. Não entre nesse relacionamento. Primeira característica, primeira função que Deus deu ao homem é ser profeta. Vamos para a segunda? Segundo P. Deus também chamou o homem para ser o provedor da sua casa. O verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Escute-me aqui, irmãos. Qual é a provisão que um homem tem que dar? Equivocadamente a nossa sociedade acha que é somente recurso financeiro. Alguns homens acreditam nisso, eu sei do que eu estou falando. Alguns homens acreditam o seguinte: coloquei dinheiro dentro de casa, tenho o que comer e o que vestir, fiz a minha parte. Quem dera se fosse só isso. Na verdade, nós somos chamados a ser o provedor, mas de suprir as necessidades do outro. O homem é chamado para suprir as necessidades da esposa. E eu pergunto a vocês, a única necessidade da esposa é financeira? É claro que não. Mulher tem necessidade emocional, necessidade intelectual, necessidade espiritual. Deus chamou o homem para que o homem seja o provedor. A minha mulher tem fome de Deus. Então, pois é, meu bem, vem aqui, eu vou prover para você alimento por meio desta santa palavra. Deus chama o homem para ser o provedor da sua casa. Isto é, ele supre a necessidade da mulher, seja qual necessidade for. Desafio? É claro que é. Vamos para o terceiro P? Primeiro, profeta. Segundo, provedor. Terceiro P,
protetor. Deus chamou o homem para proteger a sua amada. Deixa eu ler o versículo, verso 27. O verso 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe o que é ser o protetor? Aqui está o problema. Aqui está a minha esposa. Está a sua esposa, você que é homem. O problema e a sua esposa. Ser o protetor é se colocar entre o problema e a sua esposa. De tal maneira que, se houver impacto nela, o impacto que chega até ela vai ser muito menor, porque primeiro atingiu você. É claro que isso é para homem, isso não é para menino. Por isso que a mulher tem que pensar em casar com homem. Porque casou com menino, casou com banana, casou com fracote, coitado, ela está arrebentada. Porque este homem não vai colocar entre ela e o problema vai atingir a ela. E tem homens que não só não se colocam, mas como causam problema. E aí esses homens que causam problema, essas mulheres vivem sobrecarregadas, porque deveriam receber proteção, mas na verdade são como escudo. Muitas mulheres hoje protegem o marido. Eu sei do que eu estou te falando. Muitos maridos escondem atrás da mulher, porque a mulher tem uma certa força, ela luta, e aí ele se acovarda, dá um passo para trás. Deus chamou o homem para ser o protetor. Eu gosto muito, irmãos, de quando Deus deu uma ordem lá para Adão. Deus olhou para Adão, está em Gênesis 2,15, e disse para Adão: cultive a terra e guarde a terra. Eva nem estava criada ainda e formada. Deus falou: Adão, você precisa cultivar e guardar. O que é cultivar? Cultivar é você extrair o melhor. Você, quando planta café, você não quer extrair o melhor café. Você cultiva para extrair o melhor. Homens, a sua esposa precisa ser cultivada. Um dia eu fui falar com um rapaz que queria casar, eu falei assim: você sabia que a sua namorada atual, futura esposa, não está pronta? Ninguém casa com uma esposa, um cônjuge, pronto. Deus disse: olha, cultive, guarde. O homem tem esse papel de cultivar, é extrair o melhor dela, fazer com que a sua mulher seja a melhor mulher possível. E o que é cultivar? Adubar, regar, tem que ir lá tirar o matinho do lado. Então, homens, cultive a sua mulher. Minha mulher não é, pastor, o que eu queria que fosse. Pois é, Deus colocou ela na sua mão para você cultivá-la, para você arar a terra, plantar, cuidar, regar. Esse é o nosso papel. O homem foi chamado por Deus para ser o profeta, foi chamado por Deus para ser o provedor e é chamado por Deus para ser o protetor. Eu fico pensando que muitos homens não leem Bíblia, não oram, não sabem sobre Bíblia, e às vezes as mulheres sabem mais de Bíblia do que os homens. Eu louvo a Deus por elas, mas esses homens deveriam estudar e falar: meu bem, senta aqui, eu posso te explicar, eu posso te ensinar. Profeta recebe, depois ensina. Agora, em último lugar, eu não disse que é PPPS? Faltou S. A quarta e última função do homem é sacerdote. A diferença é óbvia. O profeta recebe de Deus e passa para o povo. E o sacerdote pega do povo e manda para Deus. Deus exige que o homem seja o sacerdote dentro de casa, isto é, ele se coloca em intercessão pela família. Ele é o primeiro a falar: Deus abençoe minha casa, Deus multiplica as bênçãos sobre o meu lar, abençoe minha esposa, abençoe meus filhos, abençoe minha geração. Ele vai a Deus falar com Deus dos problemas de casa. Você consegue compreender? Eu disse a vocês que eu ia dizer 4.
Não significam as funções do homem se resumem a essas 4, mas se você fizer essas 4, depois a sua esposa pergunte a ela se foi melhor ou pior, se ela quer que você continue ou não. O homem é chamado para ser o profeta, é chamado para ser o provedor, é chamado para ser o protetor e é chamado para ser o sacerdote. E eu quero terminar dizendo para vocês algumas coisas, irmãos. Mulheres, agora para as mulheres. Já que eu disse que os homens têm que ter essas funções e executá-las, eu vou dizer para vocês, irmãs, mães, solteiras, você que está me assistindo, que de repente não casou, considere o que eu vou lhe falar agora. Considere. Você pode discordar, mas eu vou te pedir para você considerar. Fuja dos homens. Eu vou te dar alguns tipos de homens que você devia fugir, mas é fugir assim, quilômetros desses homens que eu vou te dizer aqui. Primeiro, fuja do homem incrédulo. Você que não casou, você tem uma oportunidade de não arrebentar com a sua vida. Você tem uma oportunidade de obedecer a Deus. Fuja do homem incrédulo. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual. O apóstolo Paulo faz uma pergunta assim: que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que comunhão há entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Então eu estou falando para você aqui, não sei que dia, que hora que você está me vendo, mas se você não casou, eu quero te dar uma palavra para você considerar. Fuja do homem incrédulo. Se esse que você diz amar, estou apaixonada, pastor, estou encantada, se esse não ama a Deus, não serve a Deus, corra. Não é para você nem repensar, é para você fugir. Segundo tipo de homem que você devia fugir. O segundo tipo de homem que toda mulher devia correr é o mentiroso. É o mentiroso. O casamento tem que ser construído sobre um fundamento. E este fundamento é confiança. Não dá para você dividir a sua vida em todas as áreas com alguém que tem como princípio mentira. Então veja se este possível futuro namorado, cônjuge, que você tem interesse de se envolver, veja se não é um mentiroso. Porque o mentiroso está, na verdade, fazendo aquilo que o diabo é o pai. A única coisa que Deus atribuiu paternidade ao diabo foi a mentira. Terceiro, escuta essa aqui, essa é bem atual. Tipos de homens que as mulheres deviam fugir e as moças... Ensina isso para sua filha, irmã. Ensina isso para sua neta. Ensina. Devia fugir do homem playboy. Palavrinha aqui atual. O que é ser um playboy, um homem playboy, à luz do dicionário? Eu fiz questão de copiar e colocar. O playboy é aquele que tem um estilo de vida com intensa vida social e relações com mulheres. Homem que procura prazeres e diversão e tem uma vida social intensa, que se relaciona com muitas conquistas amorosas, ostenta geralmente muita riqueza. Esse tipo de playboy. Fuja. Se você pode fugir, eu vou te dizer, fuja igual o diabo corre da cruz. Quarto homem que toda mulher devia fugir. E eu estou pensando numa mulher crente. Já quero dizer isso para vocês. Eu não estou falando aqui de uma moça não crente. A não crente, isso aqui para ela não vale nada. Ela não crê nisso, ela não crê na Bíblia. Agora, para crente, estou subentendendo que a crente quer obedecer à Bíblia. Então, esses são os princípios. Fuja do homem caloteiro. O que é caloteiro? Amanhã eu te pago, hein? Só Deus sabe que amanhã é esse. Eu vou, hein? Não sabe quando. O caloteiro é aquele que gosta de estratégias para se beneficiar. Passa por cima dos outros, passa por cima de quem for para atingir os seus objetivos. Fuja desses homens. Quinto, fuja do homem viciado. O homem viciado é aquele que está a domínio de algo
Algo o domina, algo é maior do que ele. Pois é, se algo é maior do que ele e o domina, ele não está sendo dominado pelo fruto do Espírito, ele não está sendo dominado pelo Espírito Santo. Fuja deste homem. Este homem não vai dar a você aquilo que você tanto necessita. Sexto, fuja do preguiçoso. Ô gente, eu estava um dia num lugar e uma turma falou assim: pastor, graças a Deus, Jesus vai voltar e nós vamos para o céu, que não vai ter trabalho no céu. Eu disse: quem te disse que não vai ter trabalho no céu? A maior ilusão, porque trabalho é criado por Deus antes do pecado. Adão já trabalhava antes de a Eva e ele comerem do fruto. Portanto, trabalho vai continuar no céu. Como? Não sei te dizer. O que eu posso te dizer é que no céu não vai haver fadiga, não vai haver cansaço. Agora, trabalho sempre vai existir. Então, fuja, irmã, daquele homem preguiçoso. Tem uma turma de 30, 40 anos que gosta de videogame o dia inteiro. Videogame. O cara quer ficar na rua, sabe? Sonhando com aposentadoria. Meu Deus! Aí a minha irmã, cheia de Deus, casa com esse homem. Daqui a pouco ela está lá, ela tem que se virar para prover sustento para casa. E aí, quem que vai ser prejudicada? Vai ser você mesmo. Então presta atenção. Fuja do preguiçoso. O que tem de homem preguiçoso não está no gibi, como diz o ditado. Sétimo, fuja do homem narcisista. Isto é, aquele que gosta só de academia, sabe? Só gosta de tomar uns negocinhos para ficar bem forte, ficar sarado. Gosta de ir para as redes sociais postar aquela foto, se exibindo, tá? Fuja desse tipo de homem. Não se apaixone por alguém egocêntrico. Não se apaixone por esse que está cheio de si. Porque esse que está cheio de si não vai conseguir amar você sacrificialmente. Deus falou que um homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Com amor sacrificial. Como que esse homem cheio de si vai se sacrificar por causa de você, minha irmã? Ele não vai. Fuja, número 8, do crianção. É aquele homem que tem 35 anos, mas é um menino ainda, não amadureceu. Eu li uma pesquisa que a adolescência está começando mais cedo e terminando mais tarde. Tem hora que eu sou sujeito a concordar, infelizmente. Isto é, hoje uma criança de 10 anos, ela não acha que ela é criança mais não. Não é assim? Ela já se acha moça. Se é menina, gosta de maquiagem. O menino já quer ser chamado de homem, eu sou um rapazinho. 10 anos. Só que ele sai mais tarde da adolescência. 18 anos, é óbvio que eu estou falando no geral, existem as exceções, mas 18 anos, tem uns que não querem trabalhar não. 18 anos. 18 anos quer que mamãe e papai cuide. Fuja, corra desse crianção, porque você precisa, irmã, de um homem. Você não precisa de um menino, você precisa de um homem. Em último lugar, escute isso aqui. Fuja daquele homem controlador. Controlador é aquele que quer dominar a mulher. Se a mulher passa na rua e cumprimenta alguém, ele quer saber. O que você falou? Eu vi você conversando com um homem. Controlador é aquele que pega o celular. Deixa eu examinar aqui. Não é que você não possa pegar o celular do cônjuge e ter conhecimento, não é isso. O problema é quando eu o faço com um princípio de desconfiança, sabe? Deixa eu ver porque está acontecendo alguma coisa. Você está querendo dominar. Ninguém consegue sobreviver num relacionamento onde o domínio impera. A mulher começa a ficar sufocada, sufocada, sufocada. Daqui a pouco ela dá um grito. Não aguento mais. Aí eu separei aqui para vocês 2 perguntas. Possíveis perguntas que você poderia me fazer. E eu vou te dar respostas para essas 2 perguntas. A primeira vem de uma mulher casada. E a segunda de uma menina solteira. A mulher casada pergunta ao pastor: pastor, sou casada. Meu marido não exerce essas funções que o senhor disse. PPPS. Meu marido não exerce. Então, pastor, devo me separar? Eu já escutei essa pergunta.
Não foi uma nem duas vezes. Sou casada, mas o que Deus exige do homem, meu marido não faz, ele é um omisso. O que eu devo fazer? Devo separar? Devo divorciar? Então eu respondo para você, biblicamente. Primeiro, não, você não deve separar. Você não deve pensar em divórcio. Aliás, divórcio, para quem casa, é uma palavra que não pode ser cogitada. Nunca. Não existe esse tipo de possibilidade. Paulo vai responder essa pergunta que eu criei aqui. Ele vai responder da seguinte forma. 1 Coríntios 7,10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Paulo está falando para mim e para você. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então escute-me, pastor, o meu marido não faz aquilo que Deus queria que ele fizesse. O que eu faço? Divórcio não é uma possibilidade. Eu queria te dar duas opções para tentar te ajudar. A primeira delas é, ore a Deus confessando que você entrou num relacionamento que não agrada a Ele. Ore a Deus. Senhor, eu, talvez porque não tinha conhecimento, ou por desobediência, tendo conhecimento mesmo, eu entrei nesse relacionamento, eu estou nele. Então, eu confesso que eu estou nesse tipo de relacionamento. Segundo, suplica a tua graça, Senhor. Há graça em ti suficiente para abençoar a mim. Então me agracie a mim convertendo meu marido, dando ao meu marido discernimento intelectual, espiritual, para que ele entenda a sua função e execute-a. Dê isso. Pois é, eu queria dizer para você, irmã, se porventura esse é o seu cenário, nem tudo está perdido. Há graça suficiente em Deus, mas é preciso confissão, é preciso arrependimento e é preciso súplica. Suplique o favor do Senhor. Deus pode converter o coração do seu marido, por mais duro que seja. É como um dia Lenilson e eu estávamos fazendo uma visita e uma moça falou assim, pastor, o senhor não conhece meu marido. Eu falei com ela, você que não conhece meu Deus. Porque se você conhecer o meu Deus, não há marido que seja tão duro, tão incrédulo, que ele não possa converter, convencer e mudar e transformar. Segunda pergunta que eu separei vem de uma solteira ou uma moça que quer um relacionamento. Pastor, eu estou pensando em namoro, mas o meu possível namorado não tem compromisso com Deus, não quer envolvimento com a obra de Deus, entre outras palavras, ele não é crente, pastor, mas eu sinto que eu o amo. Devo correr fora ou prosseguir? Aí a minha resposta aqui é exatamente o inverso da que eu respondi para o casal. Para o casal eu disse, não divorcie. Para você que pretende um relacionamento com esse tipo de homem, eu digo para você, hoje, acabe com isso. Cesse. Não prossiga, não vá avante. Por quê? Porque você vai estar descumprindo 2 Coríntios 6,14. Um incrédulo não pode ser profeta protetor, não pode ser profeta protetor, provedor e sacerdote. Não pode ser. Essas qualidades, essas virtudes, só podem ser executadas por um homem crente. O ímpio vai colocar sobre a sua mesa comida, mas não vai dar a você aquilo que você necessita. Você necessita de muito mais de comida do que comida. Você necessita muito mais do que dinheiro. E um ímpio não vai ter condições de prover isso para você. O crente vai. A terceira pergunta já é de uma menina que namora. E é a última pergunta. Pastor, eu estou num relacionamento. Só que este meu namorado não quer nada com Deus, nenhum envolvimento com Deus. Porém, eu o amo e ele me trata tão bem
e ele me trata tão bem, devo encerrar o namoro ou continuar o namoro? Eu digo para você, encerre hoje, agora, ou se possível, encerre ontem, o mais rápido possível. Você está... Houve alguém que compôs um CD chamado... Tinha Os Sinais. Você lembra disso, Lenil? Você que me falou isso. Quem que foi? Os Sinais. Atenta aos sinais. Ney Mato Grosso. Atenta aos sinais. Gente, sinais... Quanto tempo fica, na linguagem do OCMI, revoltado? O que é um sinal? Vai chover. Quando o céu está aberto, é um sinal de que não vai chover. Sinal. Se você está namorando um cara que, embora te trate bem, mas não anda com Deus, não acredite que ele está te enganando, viu? É óbvio que ele vai te tratar bem, porque se ele te tratasse mal, você corria fora. E você, mulher, tem uma queda por pessoa que te trata bem, porque é uma necessidade sua. Você nasceu para ser amparada, cuidada, protegida. Aí vem alguém, um incrédulo, um ímpio, um enviado de Satanás e faz isso. Protege você, cuida você. Aí você, esse é de Deus para mim. De Deus, o diabo está mandando cuidar de você para você enganar e entrar numa fria. Portanto, fuja desse tipo de relacionamento o mais depressa possível. Talvez hoje você pode me questionar e falar, pastor, o senhor é cabeça dura, o senhor não sabe. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode fazer. Eu estou fazendo o meu papel de ensinar você o que a Bíblia ensina. Para quem quer obedecer, eu tenho certeza que isso tem sentido, tem significado e tem relevância. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz, 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Moças, foge daquele homem que você está cheio de paixonite, sabe? Arrepia, pastor, eu fico assim, parece que eu estou no céu. Pois é, cuidado, porque você não tem discernimento o suficiente, capacidade o suficiente para discernir isso. Então o que eu devo fazer? Vou te dar algumas dicas. Pastor, eu estou querendo iniciar um relacionamento, o que eu devo fazer? Você que tem o seu pai vivo, comunique ao seu pai. Primeira coisa, sentir uma atração. Isso vale para o homem também, mas eu estou usando a figura da mulher hoje. Sentir uma atração pelo homem, determinado garoto, o que eu faço? Primeira coisa, comunique a seu pai. Papai, eu sinto que gosto daquele moço, o que eu devo fazer? Ouça o seu pai. Engraçado que eu estava pregando isso um dia em Carangola, e eu disse assim, eu nunca vi alguém que desobedeça aos seus pais, que é feliz. Quando eu saí da porta da igreja, uma mulher falou comigo, pastor, eu sou a primeira que desobedeceu os pais e sou feliz. Meu Deus. Você precisa de entender que o seu pai é uma autoridade de Deus na sua casa. Ouça o seu pai. O seu pai tem experiência, ele viveu mais tempo, ele sabe dizer e perceber os sinais. De repente ele fala, filha, esse moço não é ideal. Deus tem coisa melhor para você, filha. Embora você possa não compreender totalmente, mas você pode se submeter. Papai, embora eu não compreendo direito, pela autoridade que o senhor tem, delegada por Deus, eu vou obedecer. Segundo, comunica a sua liderança eclesiástica, isto é, a liderança espiritual que está sobre você. Eu acho interessante, dificilmente alguém vai começar um namoro e fala com o pastor. Dificilmente quando vai começar um namoro fala com o pastor, mas facilmente quando quer terminar o casamento chama o pastor. Na hora de começar, dificilmente, ô pastor, ô presbítero, me ajuda aqui, o que vocês acham sobre isso? Dá uma palavra sua sobre isso. Dificilmente. Acontece, mas difícil. Mas na hora de separar, pastor, corre aqui. Nós não estamos aguentando mais, vamos separar. Pois é, por que não chamou antes? Talvez poderia ter sido evitado. Primeiro, comunica aos seus pais. Segundo, comunica a liderança da igreja. E pastor, e se eu não fizer essas coisas? E se eu não fizer? Você pode não fazer. Mas diz Deuteronômio 21:18 que na verdade você está sendo rebelde. E rebeldia na Bíblia é o pecado, rebeldia na Bíblia é como o pecado de feitiçaria. E você não é
chamada para ser uma moça rebelde. Eu tenho certeza que aquela mulher que resolve obedecer a Deus, ouvindo seus pais, ouvindo a sua liderança, ela possivelmente tem grandes chances de se casar com um profeta, com um protetor, com um provedor e com um sacerdote. E sabe quem que vai agradecer depois? Ela mesma. Porque qual mulher não quer casar com um homem que seja um representante de Deus no seu lar? Qual mulher não quer um homem que interceda intensamente a Deus pela família? Qual mulher que não quer um homem que provê, não só o material, mas também o espiritual? Qual mulher não quer um homem que a protege? Eu pergunto vocês, irmãs, qual mulher não quer? Eu creio que toda mulher, em sã consciência, quer. Mas precisa de começar direito, para que as possibilidades sejam maiores.